Olá pessoal, neste vídeo eu quero falar com vocês a respeito do livro de Atos dos Apóstolos, uma breve introdução ao livro dos Atos dos Apóstolos. Este é apenas o primeiro de uma série de vídeos que eu pretendo fazer sobre esse assunto, comentando sobre este livro da Bíblia, o único livro histórico do Novo Testamento. O livro de Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas como a continuação do seu evangelho. Lucas escreve o evangelho segundo Lucas e depois no evangelho ele endereça aquele evangelho a Teófilo, a quem ele chama, menciona na introdução, no prólogo do livro, como excelentíssimo Teófilo. Esse excelentíssimo tanto pode ser por questão de um cargo que Teófilo exercia dentro do Império Romano, dentro da política romana. Provavelmente era por isso, ou simplesmente porque Lucas queria, como era costume na época, mencionar de forma honrosa aquele que seria, digamos, o patrono da obra. Era muito oneroso naquele tempo se escrever uma obra literária e publicar várias cópias dela, fazer com que ela alcançasse o máximo possível de pessoas. Então, quando um escritor fazia no seu prefácio uma dedicatória, mencionava o nome de alguém muito importante, provavelmente essa pessoa seria a responsável por patrocinar as cópias daquela obra e a divulgação daquela obra para alcançar o máximo possível de pessoas. Então, Lucas escreve no Evangelho, menciona desta forma o excelentíssimo Teófilo no Evangelho, capítulo 1, versículo 3. E no livro de Atos dos Apóstolos, ele segue essa mesma linha de narrar fatos, de narrar acontecimentos, a maioria deles, como aconteceu com o Evangelho segundo Lucas, é fruto de pesquisa científica. Nós vemos que ele segue esse roteiro no livro dos Atos dos Apóstolos, com a diferença. Em Atos, até o capítulo 16, Lucas de fato narra aquilo que foi fruto de exaustiva pesquisa que ele fez a respeito dos fatos ali narrados, do capítulo 1 ao capítulo 15. Mas a partir do capítulo 16, Lucas toma parte na missão de Paulo, na caravana do apóstolo Paulo, em sua segunda viagem, e a partir, portanto, de meados da segunda viagem missionária de Paulo, Lucas já passa a narrar eventos testemunhados por ele, fruto de sua lembrança de fatos que ele vivenciou enquanto estava na caravana com o apóstolo Paulo. O livro de Atos dos Apóstolos, para ser melhor compreendido, nós podemos dividi-lo em 3 seções, ou 3 fases distintas. A primeira seção, ou a primeira fase do livro, que cobre o capítulo do 1 ao 7, fala essas 3 fases são na verdade, divididas com base na incumbência de Jesus aos apóstolos. Isso está no capítulo 1 do livro. Eu gostaria de ler para vocês, e se você quiser pode conferir aí na sua Bíblia, Atos capítulo 1 e o versículo 8, onde o Senhor Jesus, antes da ascensão, deu essa incumbência aos apóstolos. Assim disse o Senhor: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. A partir desse texto, desta incumbência do Senhor Jesus aos apóstolos, nós podemos então traçar uma linha do tempo, digamos assim, no livro de Atos dos Apóstolos, e dividir essa linha do tempo em 3 seções. Na primeira seção, nós vemos a primeira incumbência de Jesus a eles: sereis minhas testemunhas em Jerusalém. Os apóstolos começam, a partir do capítulo 2, no dia de Pentecostes, a descida do Espírito Santo, começam a partir dali a testemunhar Jesus em Jerusalém, do capítulo 1 até o capítulo 7. No capítulo 7 nós temos um episódio muito importante, o desfecho
que culminou com o martírio, com o apedrejamento de Estevão, um dos diáconos da igreja, que foi martirizado por causa do seu testemunho a respeito de Jesus. Até aquele ponto, a pregação dos apóstolos, a obra apostólica se concentrava em Jerusalém, na capital, em obediência, repito, àquela incumbência que o Senhor Jesus deu a eles. A partir do capítulo 7, quando nós percebemos que se levanta uma perseguição das autoridades judaicas, que até aquele ponto, até aquele momento, parecia, né, um dos partidos dos judeus pareciam ser favoráveis, de certa forma, ao cristianismo, ou pelo menos não queriam confrontá-los. Aliás, as autoridades não o faziam em respeito, em, sei lá, por causa temendo um levante popular, porque o povo se agradava dos cristãos. O testemunho dos cristãos trazia um certo consolo para a população judaica de Jerusalém, da capital, até aquele momento. De modo que eles não havia nenhuma perseguição contra os cristãos. As tentativas anteriores que houve com a prisão, por exemplo, de Pedro e João no templo, isso aconteceu contra a vontade do povo. Então, temendo o povo, as autoridades judaicas até o capítulo 7, até o testemunho ousado de Estevão, não confrontavam, não perseguiam diretamente os cristãos e os apóstolos. Mas a partir desse momento, a partir do testemunho enfático que Estevão dá a respeito de Jesus Cristo como um Messias, afrontando, na opinião das autoridades judaicas, o que era um testemunho mentiroso. Se você lê no capítulo 7 o testemunho que Estevão dá, a pregação, digamos assim, que Estevão dá a respeito do testemunho das Escrituras que falavam sobre Jesus, não era nada disso que eles acusaram Estevão, acusaram falsamente, subornaram falsas testemunhas para testemunhar falsamente contra Estevão, mas isso enfureceu as pessoas de tal modo, a estratégia dos judeus de colocar o povo contra os cristãos foi tão bem armada que isso, a partir do martírio de Estevão, houve esse levante de perseguição contra os cristãos e eles tiveram que sair de Jerusalém, tiveram que procurar outras cidades para continuarem testemunhando a Cristo. E isso nos leva à segunda seção, ou à segunda fase da história de Atos dos Apóstolos. A segunda incumbência de Jesus a eles. Seriam testemunhas de Jesus na Judéia e na Samaria. A cidade de Samaria passa a ser estratégica a partir desse ponto, a partir do capítulo 8, porque nós vemos que houve ali um grande avivamento espiritual. De fato, foi isso que aconteceu em Samaria, e nós testemunhamos através da mensagem que o Espírito Santo conduziu Filipe a levar a um eunuco na estrada, no caminho de Samaria. Nós testemunhamos ali a chegada do Evangelho a gentios. Né? Nós vemos, por exemplo, a conversão de um estrangeiro da Etiópia, um etíope que ouve a mensagem através de Filipe, crer nessa mensagem, e ali, na estrada mesmo, ele recebe o batismo, é batizado e volta para a Etiópia. Logo em seguida, nós vemos a conversão do primeiro gentio e um grupo de gentios, que foi Cornélio e sua família, em Cesareia. O apóstolo Pedro vai até lá e prega o Evangelho, anuncia Jesus Cristo como o Messias, como o único Salvador, como Filho de Deus. E Cornélio e sua casa se convertem, são batizados, e, portanto, nós testemunhamos o Evangelho avançando. A pregação do Evangelho estimulava os apóstolos a irem para fora, a se espalharem, levando esta mensagem que era poderosa demais para ficar somente no território judeu, no território judaico. Portanto, se cumpre assim a segunda fase, a segunda incumbência,
vemos, portanto, na primeira parte, nessa primeira parte do livro de Atos, o protagonismo de Pedro, Pedro como grande protagonista desses importantes eventos, e depois da conversão de Saulo. E quando Saulo vai para Antioquia, levado por Barnabé para Antioquia, e ali começa, sob a orientação, sob o conselho da Igreja dos Apóstolos em Jerusalém, o apóstolo Paulo começa sobre a missionária. Então Paulo torna-se o protagonista a partir do capítulo 16, mas até o capítulo 14 é Pedro quem tem este protagonismo na história. Termina a segunda sessão e ela já nos leva para a terceira sessão, ou a terceira fase da história de Atos dos Apóstolos, o terceiro bloco. Sereis minhas testemunhas até os confins do mundo, até os confins da terra. Na primeira sessão, nós podemos observar essa primeira incumbência sendo cumprida, e nós lemos isso do capítulo 1 ao capítulo 7. Do capítulo 8 até o capítulo 12 seria então, são textos que cobrem essa segunda fase. E do capítulo 13 ao 28 é a terceira e última fase do livro, que fala da terceira incumbência de serem eles testemunhas de Jesus até os confins da terra. De forma singular, pela obra missionária do apóstolo Paulo, o Evangelho, nós vemos isso a partir do capítulo 16, a segunda viagem missionária de Paulo. O Evangelho chega contrariando a vontade, os planos de Paulo de levar o Evangelho para a Ásia, na sua segunda viagem, ele com sua caravana, com Silas, com Timóteo. É nessa segunda viagem que Lucas passa também a fazer parte da caravana do apóstolo São Paulo. O Evangelho, então, chega à Europa. O Evangelho é pregado pela primeira vez na Europa, e ali é estabelecida a primeira igreja cristã em continente europeu, fora da Ásia Menor. Portanto, meus irmãos, essa é a parte, digamos assim, introdutória, para você entender de forma introdutória as divisões gerais e principais do livro de Atos dos Apóstolos. Num segundo vídeo, eu pretendo falar sobre as viagens missionárias, as 3 viagens missionárias do apóstolo Paulo, que são fundamentais para você entender também o livro de Atos dos Apóstolos. Eu quero concluir esse vídeo louvando a Deus por sua soberania. Deus é soberano na história, Deus é o Senhor da história, e por causa disso, por causa da sua soberania, por ele ser não apenas o protagonista da história, mas o grande autor da história, roteirista desta história, Deus está no controle de todas as coisas. Ele escreve essa história de forma maravilhosa, estabelece cada ato desta história para nos comunicar uma mensagem muito simples. Creia no que as Escrituras dizem, creia no testemunho das Escrituras a respeito da soberania de Deus, a respeito do poder infalível do Senhor. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Creia no testemunho das Escrituras. Creia que Deus é o autor da história, está no controle de toda a história, e nada na história acontece sem o conselho soberano de Deus. Que Deus abençoe sua vida. Um grande abraço e até o próximo vídeo.